subtítulo, né, do livro é Pessoas em Transformação, ajudando pessoas em transformação. O processo que acontece em nós, que Deus está realizando em nós, é o mesmo processo que nós vamos ser instrumento dele para ajudar os outros a passarem por esse processo de transformação. Então, o ministério pessoal, a nossa instrumentalidade na mão de Deus, o ministério pessoal eficaz procura fazer parte do que o Senhor está fazendo na vida dos outros, tendo como modelo a maneira como Ele trabalhou em nós. Quando eu aplico esse conceito à minha vida, quando eu personalizo esse conceito, então eu tenho que examinar o modo que busco estimular mudanças naqueles à minha volta. As coisas que faço são consistentes com o exemplo do maravilhoso conselheiro? Então, nós queremos que as pessoas mudem. Por um lado, isso é ruim, porque nós mais queremos que elas mudem para nós mesmos, né, para a nossa própria glória, para o nosso próprio benefício, do que queremos que elas sejam transformadas para a glória de Deus. Esse é um problema. O outro problema é que nós queremos mais que elas mudem do que nós as amamos. E nós fomos chamados para amar pessoas e não para transformar pessoas. Essa coisa é muito importante para nós entendermos. O nosso ministério não é transformar pessoas, até porque nós não temos o poder para transformar ninguém. O nosso ministério é amar pessoas, e amamos as pessoas por meio de servir essas pessoas. Então, eu tenho que pensar, já que eu participo do processo de mudança na vida das pessoas, como eu tenho feito isso? Eu tenho usado força e violência para isso? Eu tenho feito isso com motivações erradas, a minha própria glória, o meu próprio benefício? Ou eu tenho imitado Cristo na forma como eu tenho ajudado e estimulado as pessoas a mudarem? Nós estamos falando aqui de sermos embaixadores, instrumentos do Senhor. Eu represento Cristo nos meus relacionamentos, eu represento Cristo para as pessoas. Como é que eu tenho feito isso? Eu tenho, de fato, representado Cristo no meu casamento, com os meus filhos, com os meus irmãos na igreja, com meus colegas de trabalho, no trânsito, em todos os relacionamentos que Deus me coloca em circunstâncias. Eu tenho sido imitado Cristo no processo de transformação das pessoas. E no que diz respeito aos outros, o que eu tenho que fazer, aplicando o conceito, é que eu tenho que pensar redentivamente sobre os meus relacionamentos. Isto é, sempre procuro por oportunidades que Deus está me dando para ser parte da obra de mudança. Então, aquilo que eu tenho falado, nossos relacionamentos não pertencem a nós mesmos, não é? Os nossos relacionamentos pertencem a Deus. Eles existem por uma providência de Deus. Não há uma pessoa no mundo que você conheça, com quem você se relacione, que isso não tenha acontecido dentro de um plano de Deus. E a questão toda é que eu sempre tenho que perguntar: por que essa pessoa está na minha vida? Qual é o propósito de Deus em me fazer conhecer essa pessoa? E como é que eu posso ser um representante de Deus para esta pessoa que está na minha vida? O que Deus quer que eu diga para ela? De que maneira Deus quer que eu haja com ela? Que caráter do Senhor, que característica de Deus eu tenho que representar para essa pessoa? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo com ela? Não é? Então, os meus relacionamentos pertencem a Deus. E quando eu penso desta forma, eu estou pensando redentivamente. Se pertencem a Deus, eu estou nesse relacionamento para ser um instrumento de Deus na redenção dessa pessoa, na transformação dela, para que ela seja mais parecida com Cristo. Não é qualquer transformação, mas para que ela seja mais parecida com Cristo. Então, nós vimos aqui, em 2 Coríntios 5, 14 a 21, que nós somos embaixadores de Deus. Vamos voltar a esse texto, ele é o base dessa lição, e só para nós nos lembrarmos dele, e você entender a que você foi chamado, ou chamada, né? 2 Coríntios 5, 14 a 21.
Vamos ler o versículo 20, porque ele está exatamente no ponto que nós precisamos para trazermos a nossa memória aqui. 2 Coríntios 5, 20. Diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, aqui nós temos o princípio que fundamenta esta lição. O que nós somos? Qual é a nossa identidade em cada relacionamento que nós nos encontramos? Somos embaixadores de Deus. O que somos no mundo? Chamados para quê no mundo? Para representarmos Deus. Isso é muita coisa. Veja que Deus tem o seu reino, e este reino está representado por sua igreja, que não é uma instituição, não é a Igreja Presbiteriana 13 de Maio, são as pessoas, igreja é gente. Então, você que é membro da igreja de Cristo, parte do povo de Deus, você tem um comissionamento, você é um embaixador do reino. E a sua responsabilidade, isso é bem interessante, não é? Porque às vezes a gente toma um trabalho que é muito maior do que o Senhor nos deu. Então nós ficamos preocupados em conquistar o mundo para Cristo. Deus não quer que nós conquistemos o mundo. Na verdade, Ele nos ocupa com algumas pessoas, não com o mundo inteiro. E que algumas pessoas são essas? Aquelas que estão em nosso relacionamento. Essas são as pessoas com as quais nós temos que nos ocupar nesse trabalho de sermos embaixadores de Deus, os nossos relacionamentos. Se você tem muitos relacionamentos, não é? Ou se você abraça muitos relacionamentos, como um missionário que vai para longe, cria uma comunidade, todas essas pessoas estão na responsabilidade dele, mas à medida que você vive, e pessoas vão entrando em sua vida, e você cria relacionamentos, você está nesses relacionamentos para ser um representante de Deus. E o que exatamente nós representamos? Não é? Paulo diz aqui, no versículo 20, que Deus apela pelo nosso intermédio. Ele faz o apelo às pessoas, ele chama as pessoas por nosso intermédio. E qual é a mensagem desse apelo? Reconciliem-se com Deus. Então, nós estamos aqui para representarmos Deus, a fim de chamar as pessoas à reconciliação, o ministério da reconciliação, ou seja, para que elas novamente se relacionem com Deus e assim tenham vida e vida abundante. Sobre especificamente o que estamos falando quando dizemos que somos embaixadores. Nós então representamos Cristo, representamos a mensagem de Cristo, é o que nós carregamos, não é? Não falamos por nós mesmos, falamos pelo Rei, e o Rei tem uma mensagem a ser dada: reconciliem-se com Deus. O método de Cristo, né? O como fazer, como é que fazemos isso? Como é que Cristo agia nos seus vários relacionamentos? Nós temos apenas que conhecer e imitar. E o caráter do Rei. Por que o Senhor fazia o que Ele fazia? Por que Ele tinha aquela atitude em determinados momentos? Então, nós apresentamos a mensagem, o método e o caráter de Cristo. Aí, na semana passada, nós vimos esse esquema que está na página 2, não é? Há duas maneiras de você tratar o fruto negativo, não é? Nós começamos aí no fruto negativo, duas maneiras que você pode tratar isso, mas apenas uma é correta e produz o objetivo que nós queremos, que é o fruto positivo, não é? Então, o fruto negativo, você pode tratá-lo com um conserto externo, apenas o comportamento, alguma coisa assim, equivale a um band-aid, não é? E aí, o que você tem? Uma mudança temporária e superficial. Não é o que nós queremos. Nós queremos que o fruto seja produzido de negativo, seja um fruto bom. E aí, para mudar o fruto, eu preciso mudar a raiz. Não tem como você colar maçã boa em uma macieira ruim. Você vai perder as duas coisas. Se você quer que a sua macieira dê maçãs boas, você vai ter que tratar as raízes dela. Não é? Então,
o caminho é mais profundo, nós precisamos ir ao coração, como temos aprendido. E quando o coração é transformado, então o fruto ele é transformado. Deixa de ser negativo para ser um fruto positivo. É quando você tem mudança profunda e permanente. Agora, a questão é como fazer isso? Como é que eu sou um instrumento, me torno um instrumento ou um embaixador? Como é que eu faço isso? E aí você tem esses 4 elementos aí: amar, conhecer, falar e fazer. Essas 4 coisas que se direcionam ao coração das pessoas que estamos ajudando a mudar, é que, claro que com a eficácia do Espírito Santo, transformam o coração e, consequentemente, o fruto. Então, hoje nós vamos falar dessas 4 coisas. Vamos lá para a página... acho que é 4, né? Que a minha está escondida aqui. 3, página 3. Vamos falar dessas 4 coisas, que é a forma como nós agimos como instrumentos nas mãos do Redentor. Então, conforme olha para o diagrama, não pense que você está aprendendo 4 passos de um processo. Os 4 círculos representam 4 aspectos de um relacionamento de ministração pessoal. 4 caminhos para se tornar envolvido na vida de alguém. Conforme Deus lhe dá a oportunidade de ministrar, você irá fazer as 4 coisas, as 4 simultaneamente. Ou seja, aqui não é uma coisa de você ama, depois conhece, depois fala e depois age. Não é? Não. Essas coisas acontecem simultaneamente. A partir do momento que você toma consciência de que é um ministro de Deus, um embaixador de Deus, para ajudar pessoas a serem transformadas. Quando você toma conhecimento disso e tem a oportunidade de ministrar as pessoas, então você irá realizar essas 4 coisas simultaneamente na vida delas. Então vamos ver cada uma delas. Primeiro, amar. Todo o curso agora será a partir dessa lição, da próxima lição, é um desenvolvimento de cada um desses aspectos mais profundamente. Hoje nós vamos conhecer essas coisas de uma forma geral. Mas a partir da próxima lição, cada uma delas e tudo aquilo que elas implicam. Então, amar. O amor aponta para a importância do relacionamento no processo de mudança. Você poderia argumentar, biblicamente, que mudança sempre acontece no contexto de um relacionamento. Os teólogos chamam isso de modelo pactual de mudança. Deus vem e faz uma aliança conosco. Ele se compromete a ser o nosso Deus e ele nos torna seu povo. Isso é o pacto que nós conhecemos muito bem. Deus é o nosso Deus e nós somos o seu povo. E no contexto desse relacionamento, ele cumpre sua obra de nos mudar radicalmente. Quando você observa a revelação progressivamente, você tem lá Deus falando com Abrão. Olha, anda na minha presença e ser perfeito. Capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 de Gênesis são os capítulos que Deus anuncia a aliança e no 13, no 17 ele formaliza a aliança. Os termos são: Abrão, quanto a você, anda na minha presença e ser perfeito. Quanto a mim, eu serei o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Eu serei o seu Deus, você será o meu povo. Então, como você já sabe, pacto é um relacionamento duradouro que contém promessas e deveres. Não é isso? Então, Deus entra em um relacionamento conosco. Ele vem, se revela e nos chama para um relacionamento pessoal. Ele fala: eu sou de vocês e vocês são meus. Eu sou o Deus de vocês e vocês são meu povo. Um relacionamento. E a partir daí ele começa a mudar as nossas vidas. Deus não faz nada à distância. É interessante você observar a redenção. A redenção, primeiro, ela é jurídica. Deus declara inocência. Não é isso? Começa com a justificação. Deus chega para mim e fala: olha, porque você está em Cristo, você é inocente dos seus pecados. Não há mais nenhuma condenação
ao seu respeito. Só que esse tipo de coisa não constitui nenhum relacionamento. Aqui os advogados da igreja, né? Quando um juiz dá uma sentença de inocência, ele se torna amigo do réu? Não, não acontece nada. O cara, um vai para um lado, outro vai para o outro, apenas a relação judicial acabou ali. Agora, Deus, além de declarar a inocência, o que ele faz? Ele nos adota como filhos. Aí ele cria um relacionamento. Ou seja, ele nos perdoa e agora fala, mas tem uma coisa, você vai ser parte da minha família, eu vou dar meu nome para você e você vai ser meu filho. E aí, a partir daí, Deus começa a cuidar de nós. Inclusive, Ele coloca o seu Espírito em nós, para que esse Espírito comece a nos transformar e nos torne semelhantes a Cristo. Então, Deus começa a nos transformar dentro de um relacionamento, dentro de um pacto, dentro de uma aliança. Transformações na Bíblia não acontecem fora de relacionamentos. Esse é um princípio que você não pode esquecer. Todo o processo de transformação bíblica acontece dentro de um relacionamento, a começar com Deus e os seus filhos. É isso que ele está dizendo aqui. Não é? Então, ao entendermos a obra de Deus em nossas vidas, percebemos que nosso relacionamento com Ele não é um luxo, é uma necessidade. Ele provê um único contexto no qual o processo permanente de mudança pode acontecer. Do mesmo modo, somos chamados a construir santos e fortes relacionamentos com os outros. O propósito de Deus para esses relacionamentos é que eles seriam ambientes para Ele agir. É importante, portanto, que aprendamos como construir relacionamentos nos quais sua obra de mudança possa prosperar, possa florescer. Então, irmãos, vejam, lembra que às vezes parece esquisito aquilo que eu falo, que esse negócio de fazer campanha evangelística, de sair nas praças, nas ruas, oferecendo panfletos, essas coisas não são exatamente o que a Bíblia nos ensina sobre evangelização. Não é esse tipo de coisa que a Bíblia fala sobre evangelização. De você passar por um lugar, simplesmente olhando para a cara das pessoas, às vezes sem nem olhar, entregar um panfleto e sair da vida delas. Isso não é. Biblicamente, o chamado era para fazer o quê? Discípulos. Discipulado é relacionamento. Discipulado é andar junto com pessoas. O problema é que nós acreditamos mais na quantidade do que na qualidade. Se você falar assim, no final do ano eu tenho que apresentar um relatório para o presbitério. Uma das perguntas que tem lá é distribuição de Bíblias. Aí eu coloco lá 5 Bíblias. O colega bota 500 Bíblias. Eita, pega. O cara está trabalhando. Esse aí, 5 só. Distribuição de folhetos. 0 folheto. Não, eu escrevi algumas coisas. Não. O colega bota lá 1 milhão de folhetos. Ih, rapaz, o negócio está... Contratou um helicóptero, mandou chover folheto na cidade. Esse aí está... Mas veja só, se eu pego 5 Bíblias que eu distribuí, e essas 5 Bíblias significam 5 relacionamentos que eu construí de discipulado, isso é bem diferente de eu ter espalhado Bíblia pela cidade, sem me relacionar com as pessoas. Não quer dizer que não vai ter efeito? Vai. Lógico que vai. A palavra de Deus nunca volta vazia, a palavra de Deus sempre é poderosa. Vai dar fruto. Possivelmente dará fruto. Mas a questão não é se dá certo ou não é uma questão pragmática. Nós somos chamados para ser fiéis. Para ser fiel, nós precisamos fazer como Deus manda fazer. E como Deus manda fazer? Que nós façamos discípulos, ou seja, que nós estejamos envolvidos com pessoas em relacionamento, ou seja, que haja amor, que haja serviço de amor, que eu escolha pessoas para discipular, para andar junto, para ouvir, para falar com elas, para exortar, para ensinar o Evangelho. É assim que a Bíblia nos ensina. Então, se você escolhe uma pessoa para dedicar a sua vida, 2, 3 pessoas, isso é o suficiente. Você não precisa, Deus não vai contabilizar folhetos, quantos você ganhou para Cristo, não.
Ele vai simplesmente querer saber se você foi fiel, se você foi um bom discipulador, se você criou relacionamentos, se você amou pessoas. Né? Esse é o ponto aqui. Conhecer. Conhecer tem a ver com verdadeiramente nos tornarmos familiarizados com as pessoas à nossa volta. Muitas das pessoas que pensamos conhecer, na verdade, não conhecemos. Conhecemos alguns fatos a respeito delas, quem são seus cônjuges, onde trabalham, algumas preferências, seus filhos, etc. Mas, verdadeiramente, não conhecemos a pessoa que vive por debaixo da pele. Nossos relacionamentos são frequentemente apanhados pelo casual e, por causa disso, nossas oportunidades de ministrar efetivamente tornam-se limitadas. Então, é tal coisa. Você sabe exatamente quem está ao seu lado hoje? Você conhece essa pessoa? Conhece? O que está embaixo da pele dela? Não é verdade? E nós convivemos há muito tempo, não é? O autor do livro, o Paul Tripp, ele fala que pastoreou um casal, e o homem era líder na igreja que ele pastoreia, ou pastoreava, e eles 3 vezes por semana estavam juntos, fazendo trabalhos da igreja, conversando e tudo mais. De vez em quando esse homem aparecia com uma mancha roxa, um hematoma, e ele perguntava o que era, ele dizia, não, eu sou muito desastrado e tal, e ficava por isso mesmo. Isso foi um relacionamento de mais de 10 anos. Né? Então, de muito tempo, intenso o tempo todo. Um dia esse homem liga para ele de madrugada, desesperado. E ele atende o telefone, assustado, e pergunta o que foi. A minha mulher saiu de casa com uma garrafa de vinho, e eu não sei para onde ela foi, ela disse que não sabe se vai voltar. Eu preciso da ajuda do senhor. E aí ele foi para a casa dele, ele foi conversar com aquele homem. Pela primeira vez aquele homem disse o que acontecia na casa deles. Ele e a esposa brigavam fisicamente quase toda semana. Os dois se batiam todas as semanas, durante 10 anos. E ele falou o seguinte, o quanto ele se sentiu culpado, o pastor aqui, o Tripp aqui, o quanto ele se sentiu culpado em não conhecer de fato aquele homem, que vivia com ele, que andava com ele, que conversava com ele semanalmente, e ele simplesmente não percebia essas coisas. Então, irmãos, é conhecer profundamente pessoas. Você entende como o processo bíblico ele é muito mais intenso, muito mais profundo que simplesmente nós estarmos aqui olhando um para os outros. Discipulado, aconselhamento, ministração pessoal, ela envolve conhecimento. Conhecer uma pessoa significa conhecer o seu coração. Quando eu digo que estou conseguindo conhecê-lo melhor, não é que estou ganhando uma intimidade maior acerca do seu nariz ou braços. Eu conheço mais sobre suas crenças e metas, seus sonhos e esperanças, seus desejos e valores. Se eu o conheço, estarei apto a predizer o que você pensa e como se sente em determinada situação. Uma amizade é a verdadeira conexão de corações. E aqui eu me lembro que quando nós começamos o ministério de homens aqui na igreja, a primeira coisa que nós estudamos foi sobre amizade. O como é importante sermos amigos, amigos de verdade. É assim que nós nos conhecemos, não é? Quando eu conheço você, eu começo a entender por que você age da forma como você age. Eu posso prever o que você fará em determinada situação. Eu estou apto para dar o melhor conselho para que você haja corretamente. Eu sei como apertar os botões da sua vida. E nós precisamos disso. Eu preciso conhecer as suas fraquezas, você precisa conhecer as minhas. Você precisa conhecer no que eu sou forte, eu preciso conhecer no que você é forte. Eu preciso entender os seus dramas e você os meus. É dessa forma que nós podemos nos ajudar. Caso contrário, nós ficamos na superficialidade, não é? Uma fraternidade de acampamento, não é? Aquela que a gente fica sempre de mão dadas, cantando músicas de comunhão e os melhores amigos até o próximo acampamento. Não é assim que funciona. Igreja é bem mais profundo, né? Cristo foi tão comprometido com um acurado conhecimento de nossos corações que ele entrou em nosso mundo e viveu aqui por 33 anos.
Ele enfrentou tudo o que enfrentamos, de tal forma que podemos ir a Ele, sabendo que Ele entende a nossa luta. Abra sua Bíblia em Hebreus 4, 14 a 16. Hebreus 4, de 14 a 16. Veja que nós somos embaixadores. Como Cristo fez? Nós representamos o método de Cristo. Então, vamos olhar para o que Cristo fez e vamos ver o que temos que fazer como embaixadores. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, Cristo, por que ele é eficaz no seu sacerdócio? Porque ele conhece a gente e não conhece por manual. Ele veio aqui, foi tentado em tudo, provado em tudo, caminhou onde nós caminhamos, teve relacionamentos e assim ele sabe o que nós passamos, ele sabe como nos socorrer, ele nos conhece. É interessante, em João capítulo 3, a nota que João dá: Cristo conhece o que é a natureza humana. Ele assumiu a natureza humana. Então, a função conhecer nos provê aquilo que está por debaixo do casual. Ela nos ensina como juntar a informação necessária para conhecermos uma pessoa e, assim, o ajudarmos a conhecer mais de si mesmo com maior clareza e acurácia. Falar. Falar envolve trazer a verdade de Deus e dirigir uma pessoa numa determinada situação. Posso fazer isso precisamente. Para fazer isso, precisamos perguntar: o que é que Deus quer que esta pessoa veja e que ela ainda não está vendo? Como ajudá-la a ver? Os evangelhos são cheios de exemplos brilhantes da maneira como Cristo ajudou as pessoas a verem a verdade. Através de histórias e questionamentos, ele quebrou sua cegueira espiritual e as ajudou a ver a realidade de quem elas eram e a glória do que ele poderia fazer por eles. Falando a verdade em amor não significa fazer grandes pronunciamentos. Ao contrário, significa ajudar uma pessoa a ver sua vida mais claramente. Para uma mudança duradoura tomar lugar, uma pessoa deverá ver-se com maior precisão defronte do espelho da palavra de Deus. É também vital que ela veja com maior precisão a Deus e os recursos para a mudança que Ele provê. E aqui ao falar, o verbo usado é o notecia, é o confrontar. É o falar aquilo que encontra resistência no coração do outro. É confrontar, é falar de fato. Eu conheço você e eu posso dizer com segurança que estas coisas na sua vida precisam experimentar tais e tais transformações, porque a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Não é casual, é intencional. Irmãos, nós nos devemos isso. Santidade é uma coisa que acontece no corporativo, no coletivo da igreja, na comunhão dos santos. Não é no individualismo, não é apenas privativa. Nós precisamos do corpo, é por isso que não podemos deixar de congregar. E deixar de congregar não é simplesmente vir à igreja dominicalmente. O congregar aqui é ser congregação, é estar juntos, é ter comunhão uns com os outros. Nós precisamos estar na igreja. Por quê? Por causa dessas coisas, precisamos ouvir bons conselhos de pessoas que nos amam e nos conhecem. E, ao mesmo tempo, precisamos dar a elas estas coisas. E, finalmente, o fazer.
Finalmente, temos que ajudar a pessoa a fazer algo com o que ela tem aprendido. Aplicar o discernimento que Deus tem lhe dado na sua vida rotineira e em seus relacionamentos. Discernimento isoladamente não é mudança, é o começo da mudança. O discernimento que Deus nos dá sobre quem nós somos, quem Ele é e o que Ele tem nos provido, é aquilo que Ele nos chama a fazer, e aquilo que Ele nos chama a fazer deve ser aplicado nas realidades do dia a dia, de forma prática e específica. Cristo nos chama não apenas para sermos ouvintes da sua palavra, mas para sermos ativos praticantes também. Sermos embaixadores de Cristo significa ajudar aos outros a responderem de maneira prática e pessoal a este chamado. Algo mais necessita ser dito acerca do modelo amar, conhecer, falar e fazer da administração pessoal. Mas antes disso, só reforçar aqui o fazer. Então, fazer é isso, é você, depois de falar para aquela pessoa, você diz, agora você precisa fazer isso. Jesus Cristo, por exemplo, ele, pegar aquele caso da mulher adúltera, ele olha para aquela mulher, ninguém te condenou? Não. Eu também não condeno você. Aí ele diz o que ela tem que fazer, vá e não peques mais. Ou no caso do samaritano, a parábola do samaritano, os homens perguntam, Senhor, quem é o meu próximo? Jesus podia dizer, imbecil, é o que está do seu lado. Mas não, ele vai e conta uma parábola muito elegantemente, tal, e fala, aí está o seu próximo. Agora vai e faça o mesmo. Jesus Cristo, sempre que ele ensina alguma coisa, ele aponta o que se deve fazer. É a aplicação do ensino. Vocês já conhecem, 3 sapinhos numa pedra e 2 decidem pular. Quantos sapos ficaram na pedra? Ficaram 3. Eles decidiram pular. Não quer dizer que eles pularam. Nós, crentes, decidimos muitas coisas. Agora, se as fazemos, é outra coisa completamente diferente. Você vai num culto pocado mesmo, daquele avivadão. Quem quer uma vida nova? Opa! Quem quer hoje mudar? Vamos fazer um compromisso de... Bora! Hoje, a partir de segunda-feira, a gente não vai assistir mais Globo. Ótimo! Todo mundo decidiu. Na segunda-feira a gente vê quantos estão na pedra ainda. Às vezes está todo mundo na pedra, todo mundo decidido, mas todo mundo na pedra. E o que ele está dizendo aqui, discernir não é fazer. Às vezes eu discerno muito bem como é que está a minha vida, como é que está o meu coração. Eu já sei as mudanças que tenho que fazer, já fiz até um plano para isso, mas nada mudou. É a hora de eu falar, peraí, fulano, você já sabe o que está acontecendo. Faça isso, faça isso, faça isso. Você precisa fazer coisas. Tornar real aquilo que você tem sido exortado. Então, algo mais necessita ser dito, finalizando aqui, acerca do modelo amar, conhecer, falar e fazer, de ministração pessoal. Este não é apenas um aspecto do ministério da igreja local, mas um estilo de vida para o qual Deus chama a cada um de nós. Deus tem nos chamado a sermos um instrumento de sua graça, de mudança de vida em cada situação e em cada relacionamento. Este estilo de vida irá operar tanto no gabinete de aconselhamento formal, quanto em conversas informais com amigos cristãos que estiverem em lutas. Este modelo de ministração poderá ser facilmente adaptado a qualquer oportunidade que Deus lhe dê para trabalhar como um instrumento de mudança. Você sabe que quando você está com um não crente, e nós temos muitos relacionamentos com um não crente, a primeira coisa é falar sobre Cristo. A primeira coisa é a evangelização. Não adianta você pedir para um não crente mudar a vida dele sem ele ter Cristo. Você está pedindo o impossível, não é?
Isso é uma coisa que eu vi muito pequeno ainda na igreja. Meu pastor falava assim, olha, um sermão que ele pregou, ele falava, não adianta você ficar dizendo para as pessoas, pare de fumar, se você não prega o evangelho para ele. Para que ele vai parar de fumar? Não é? Hoje nós temos vários problemas que a gente quer que as pessoas mudem, não é? Irmãos, mudança verdadeira só acontece quando o coração muda. Quem muda o coração é Cristo. Se você tem amigos não crentes, pessoas não crentes no seu relacionamento, que você quer que ela mude, você vai precisar trabalhar com o Evangelho. Só o Evangelho transforma vidas. Esse é o primeiro passo. Para os crentes, não, né? Eles já conhecem o Evangelho, já fazem parte do Evangelho, eles precisam apenas aplicar o Evangelho às suas vidas. Só para lembrar os irmãos aqui, essa parte final são tarefas, né? É o fazer que vocês têm que fazer. A grande questão aqui é, neste momento, onde Deus tem posicionado você para ser um instrumento de mudança. Ou seja, Deus tem lhe dado relacionamentos. Não é isso? Como você tem lidado com esses relacionamentos? Onde Deus tem colocado você para ser um instrumento dele de transformação? Aqui na igreja, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, em todos os relacionamentos que você tem. O que Deus quer com isso? Qual é o propósito de Deus? Você não está desempregado no que diz respeito ao reino. Você é um embaixador. Você tem um comissionamento. Então, a grande questão a ser respondida, diante daquilo que nós estamos ouvindo aqui, é onde Deus tem posicionado você para ser um instrumento de mudança. Depois, leia aqui o resto, são atividades que vão ajudar você a aplicar a sua vida, tornar real na sua vida o que você está aprendendo. Vamos.